Oportunidades pós-reforma tributária, exatamente. Assim como nós já estávamos desde 2021 falando a respeito dessa possibilidade que estava próxima de se concretizar num novo governo e que tudo se encaminha para confirmação, irão surgir novas oportunidades e você deve estar preparado para a tese do milênio. Exatamente. Nós denominamos a reforma tributária como tese do milênio porque nós acreditamos que esse momento vai ser um dos mais importantes da história do tributário. E você, que estiver preparado, vai desfrutar. Sou Marcos Adriano Silva, CEO do Grupo Save, com mais de 17 anos de experiência tanto no mercado contábil quanto tributário. E mentor de pessoas que faturam mais de R$100 mil por mês, trabalhando com os 3 bens mais preciosos de uma pessoa: família, negócio e patrimônio, através da recuperação tributária, planejamento e holding. Então, fez sentido para você? Siga nosso conteúdo nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, aqui no YouTube. Nós disponibilizamos materiais diariamente que sempre levam para o mesmo caminho. Informação estratégica na área tributária que corroboram para você fazer mais de R$100 mil por mês. No YouTube, nós temos toda terça-feira às 9 horas da manhã uma live Papo Estrategista, que é nessa mesma pegada. Todas as nossas redes sociais. Então, tem aqui nosso perfil no Instagram. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, curta e fazendo isso você ajuda nosso canal a crescer e cada vez mais trazer conteúdo estratégico para você. Mercado pós-reforma tributária, as oportunidades que vão surgir. Você tem noção que nós estamos diante de um dos maiores eventos do mercado tributário? A reforma tributária ela vem sendo discutida no mínimo há 30 anos. Há 30 anos essa pauta está sendo cobrada do Congresso Nacional, porque nós temos um sistema tributário, como eu falei, ele tem por objetivo, como eu falei porque eu estive numa live falando sobre isso, vamos pensar que universalmente nós temos 3 grandes bases tributárias: renda, patrimônio e consumo. O Brasil elegeu tributar com mais intensidade o consumo. E aqui a gente tem uma discussão muito grande a respeito disso, porque entende-se que tributar consumo você pode ser não tão justo assim, porque o consumo você não consegue segregar por renda e assim sucessivamente. Não quero adentrar com tanta profundidade aqui. Isso é um tema já muito debatido e até mesmo exaurido. Nesse sentido, a reforma tributária ela foi fragmentada. A dificuldade em se aprovar um texto desse é muito alta. Por quê? Nós vivemos num país cada vez mais polarizado, que os interesses individuais muitas vezes se sobrepõem aos coletivos e que há muito interesse envolvido e é complexo também. É complexo, nós temos um sistema tributário criado há muitos anos e que ele sempre foi reformado, se nós pensarmos, mas reformado através de medidas paralelas e até mesmo decisões judiciais. Sempre foi alterado através de medidas pontuais e também, e principalmente judiciais. Sempre há uma decisão todo ano, mais de uma inclusive, que traz um benefício ou nem tanto assim para os contribuintes por conta de uma interpretação da lei. Então, grande parte disso, o nosso trabalho também é beneficiado porque nós temos aqui muitos valores envolvidos. Nessa proposição da reforma tributária, tendo em vista a sua complexidade, a proposição foi no seguinte sentido: olha, vamos fatiar isso daí, porque dessa maneira nós conseguimos trazer menos densidade no debate e, consequentemente, talvez uma probabilidade de aprovação maior. Hoje é dia 11 de julho, então na semana passada foi aprovado o texto da reforma tributária. Claro, né, que não significa que é esse texto que vai ser sancionado pelo presidente e não significa que vai ser sancionado, quero falar um pouco a respeito disso. No entanto, nós temos uma ideia de qual é o caminho que a tributação sobre o consumo vai ser direcionado. Na proposição do texto, o que nós temos hoje? Nós temos tributos que incidem em cadeia sobre o consumo, os principais: PIS, COFINS, contribuições sociais, IPI, ICMS e ISS.
Esses são os principais tributos, impostos e contribuições que incidem sobre o consumo, tanto de mercadorias, bens e também serviços. Na proposta de alteração, o que nós temos? Uma junção em duas frentes. O que se buscou foi uma origem, uma inspiração que o mundo utiliza, que é o IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Então nós incorporamos isso no nosso ordenamento de uma modalidade dual, duas grandes frentes, que é a CBS e o IBS. CBS, assim como o governo Bolsonaro já tentou emplacar, com Guedes unifica PIS e COFINS, só que aqui foi incluído o IPI. Então eu trago para uma espécie tributária que congrega PIS, COFINS e IPI. De outro lado, eu tenho o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, em que eu faço a inserção do ICMS e o ISS, estados e municípios. E eu separo em duas frentes, então eu não crio um IVA que engloba todos esses tributos em uma espécie única tributária. Eu separo ele em duas frentes, nessa proposta que foi aprovada na Câmara. Seguindo, aí nós temos aqui a questão relacionada, e se você quer saber mais sobre isso, eu fiz uma live no nosso canal, dá uma olhada ali, vai em ao vivo, em que eu em que eu descrevo os principais pontos de alteração, e lembrando que tudo isso pode mudar de acordo com a apreciação no Senado, certo? E foi criado também um prazo de transição, que esse prazo pode chegar até 2033 para o ICMS. Para o PIS e para a COFINS, eles vão ser extintos em 2027 e a CBS fica plena. Enquanto isso, nós vamos ter uma contribuição teste a partir de 2026 e depois eu tenho a extinção do PIS e da COFINS. Essas são as principais. E eu tenho um cronograma do ICMS que vai chegar até 2032, podendo chegar em algumas questões até 2050. Essa alteração do sistema tributário, esse reset, ele cria um mar de oportunidades. E é onde que eu quero focar com vocês. Se você quer saber mais sobre sobre a proposta e as alterações, dá uma olhada no vídeo da live que eu fiz, e que você tem ali um comentário, tanto das alterações e também desse novo cenário que se consolida. O Senado vai apreciar, a princípio, vai fatiar mais ainda esse projeto para ter um nível menor de possíveis alterações, para que não retorne para a Câmara, para ser apreciada novamente e volte para o Senado. Isso pode causar aí alguma dificuldade e situações indesejadas da base governista. Se essa proposta passa, é nesse sentido, eu acredito que vai ter alterações no Senado. O próprio ministro Haddad já antecipou que o Senado irá diminuir excessos, por exemplo. Então vai ter alteração. Temos que saber qual que é o cunho dessa alteração. Mas o que é importante? Nós vamos ter aqui, pessoal, um cenário extremamente importante. Primeiro, com a aprovação da reforma tributária, as principais tributos que hoje têm possibilidade de recuperação tributária são PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social. Imposto de Renda e Contribuição Social não está inserido nesse momento, vai vir um projeto de lei para alterar, então, como já buscou-se fazer no passado, tributar juros, tributar dividendos, distribuição de lucro, extinguir juros sobre capital próprio, diminuir a tributação da empresa para justificar a tributação de distribuição de lucros e algumas situações parecidas, mas não está nesse momento, vai ser posterior a essa aprovação dos tributos indiretos. E o que acontece? Nós vamos ter aqui, primeira coisa, Marcos, o mercado vai acabar, não tem mais recuperação tributária? Não. Nós vamos ter para o PIS e para a COFINS, por exemplo, até 2026, mais 3 anos, para fazer os mesmos trabalhos que nós fazemos hoje, e sem contar que a gente sempre volta a 5. Então eu tenho no mínimo 8 anos para trabalhar com recuperação tributária de PIS e COFINS. É muito tempo. É muito tempo, 8 anos. Qual que é o nosso grande desafio aqui? É que você, durante esses 8 anos,
que sabe quais são as melhores oportunidades, tanto administrativas quanto judiciais. Eu não vou falar aposentar porque eu não gosto dessa frase. Garantir as suas próximas 3 ou 4 gerações. Porque tem muito dinheiro na mesa e aqui é o grande elemento da reforma tributária. É a grande sacada. A reforma tributária vai causar escassez nos empresários. Se hoje você tem dificuldade, por exemplo, em fechar um contrato, com a aprovação da reforma tributária, tem um elemento de escassez muito grande que vai surgir, que é o quê? Tá, mas aí se eu não fizer, eu vou perder meu direito? Isso vai bater na porta, na cabeça do cara. Ou você faz ou você não faz. Vamos pensar que esse cheque que está na mesa, agora, ele pode desaparecer. Porque até então estava confortável. Faço agora, eu faço lá, sempre eu perco um, mas ganho um lá na frente. Agora não. Nós vamos ter um prazo para fazer isso. Marcos, mas não vai poder depois compensar PIS e COFINS com o CBS? Pode ser que sim. Os deslindes, os detalhes, o modus operandi, nós não temos como saber agora. A PEC trata a respeito dos contornos constitucionais a respeito dessa mudança do sistema tributário. Mas os detalhes serão inseridos e criados através da lei complementar, através de decretos, se for o caso, instruções normativas, portaria, parecer conjunto, enfim. Todos esses atos normativos que nós já conhecemos e que fazem parte da nossa norma como um todo, da norma jurídica. Então isso nós não sabemos agora. É possível que sim, mas qual que é o grau de dificuldade, como que vai acontecer? Então a escassez que a reforma tributária gera no empresário, e eu não falo isso porque eu estou imaginando, eu faço uma rodada de entrevista com o nosso departamento comercial, por exemplo, para entender se de fato o que está acontecendo no âmbito empresarial com relação à reforma. O interesse agora vai surgir porque, olha, se você não fizer, você vai perder, o cheque vai sair da mesa. Vamos pensar que o seu computador vai ser formatado, o sistema tributário vai ser resetado. E se você não tiver o backup, você vai perder as suas informações. Então esse nível de escassez que vai gerar vai impulsionar muito o fechamento de contratos. Aqueles contratos que você estava lá, será que eu faço, será que não faz? Agora vai fechar tudo. Vai ser uma avalanche de fechamentos. Então você tem mais 3 anos e 5 para trás, 8 anos. Trabalhando bem trabalhado, trabalhando direitinho, fazendo o papel de casa, conforme nós ensinamos lá na semana de formação, planejamento tributário de maneira gratuita, comercial, lista, prospecção, agendamento, ter um time de execução, um time comercial, você faz em 8 anos aí, talvez 3 ou 4 gerações fiquem confortáveis. Eu não falo aposentar porque uma pessoa que está nesse nível do jogo não se aposenta. Ela não se aposenta, ela no máximo fica mais tranquila para poder empreender em outros negócios e assim sucessivamente. Então, fica com essa sacada. O nível de escassez vai aumentar muito. A demanda nos escritórios, tanto de contabilidade quanto de advocacia, profissionais, por acompanhamento. Quem não lembra, por exemplo, da IFRS? Quando o nosso, lá em 2007, a Lei 11.637 trouxe esse novo modo de mensurar as informações financeiras no nosso país, em consonância com as mais utilizadas no mundo, nós tivemos logo em seguida, também dentro do PAC, lá do governo Dilma, acho que era Dilma, final do Lula, enfim, o Sistema Público de Escrituração Digital, que era os chamados FDs, EFDs, fiscal, contribuições, depois tivemos ECD, CF e assim sucessivamente. O contador vai ser substituído por uma máquina. A apuração já vai estar feita dentro das declarações acessórias. Não vai precisar mais de contador. Pessoal, nunca foi tão valorizado o contador quanto após a vinda das declarações em meio digital. A necessidade de um conhecimento profundo, tanto agora de tecnologia, fiscal, contábil, o contador foi levado para um patamar muito acima do que ele era anteriormente.
Então nós não podemos nos enganar que a redução e a mudança vai tirar a importância. O que vai criar são novas oportunidades. Então você aqui, por exemplo, eu fiz uma live para mais de 100 pessoas. Mas nós temos quase 1,5 milhão de advogados no país e quase 1 milhão de contadores. As pessoas não têm tempo para estudar. As pessoas não têm tempo para se preparar muitas vezes. E quando isso virar, a necessidade de acompanhamento e informação vai ser muito grande, de assessoria, consultoria, treinamentos. E as pessoas não têm tempo para isso. O que vai gerar? Uma demanda muito grande por informação. E se você estiver preparado, você vai ter muita demanda de trabalho nessa transição. Então nós temos aqui os 8 anos de recuperação, de PIS e COFINS só estou falando, porque o restante não muda nada. As ações judiciais, por exemplo, é infinito. Você ingressa durante esses 3 anos principalmente, até depois, porque sempre vai pegar os últimos anos. E se sair daqui 15 anos, você volta todo o período anterior, e com a Selic. Não todo o período da CBS, porque aí é outra questão, mas o período ali que você ingressou que garantiu o prazo do PIS e COFINS, corrigido a Selic. A Selic é alta no país. É o dinheiro mais bem investido do mundo. Então não vai acabar as oportunidades, elas vão aumentar, tanto do ponto de vista da recuperação, quanto do ponto de vista da necessidade de informação, e além das tecnologias e outras oportunidades que nós nem conseguimos visualizar porque nós não temos ainda segurança, que inclusive esse ponto vai ser aprovado. Pode ser alterado, a gente teve inserções durante a meia-noite na votação e o Senado quer replicar algo parecido, que é uma votação mais rápida. Então nós não temos nem certeza e segurança de qual o texto que vai ser publicado, mas qual que é a cabeça? Foca na oportunidade. Se prepara. Porque você conhecendo o atual sistema, trabalhando 8 anos com recuperação tributária, com as oportunidades judiciais que aí é até o infinito, com toda essa demanda de consultoria, de treinamento, de preparação, e além das novas possibilidades de tecnologia e necessidades que nós vamos ainda entender conforme o andar da votação, conforme a publicação dos atos sequenciais, que são as leis complementares e os demais atos normativos, que aí vai ter 1 milhão de oportunidades. Então, qual que é a sacada? Tirar da cabeça, por exemplo, e eu venho falando isso desde 2021, e eu vejo que o pessoal que nos acompanha já está com essa mente. Tese do milênio, se prepara, porque você vai ter muita oportunidade, o nível de escassez vai aumentar muito. A necessidade de, cara, eu não quero ninguém gosta de perder. Eu não conheço ninguém que gosta de perder, ainda mais dinheiro. Então, entender que se eu não fizer, eu posso perder, vai aumentar a escassez, vai aumentar a demanda. Todo empresário vai querer fazer recuperação tributária. Então, se você não conhece hoje, cara, tu tem que conhecer quais são as melhores hoje, se preparar, oferecer, porque tu tem 8 anos para trabalhar. Se você tem 40 anos, você aposenta, entre aspas. Ou você garante as suas gerações. E mais ainda com as necessidades que vão surgir. Então, o que nós temos que ter em mente aqui? Qual que é a sacada? Entender que isso é a grande oportunidade da sua vida. Nós não dá para dizer que estamos colocando no mesmo nível, mas, cara, o cara que começou há 40 anos, que está à sua frente, nós vamos voltar para um patamar quase de igualdade. Ok, tem um poder econômico envolvido, mas do conhecimento, e talvez você pode estar à frente desse cara. Então, entender que o maior evento até agora da tributário, você pode fazer parte, desde que você entenda o tamanho da oportunidade que está na sua frente, o tanto de dinheiro que possui na mesa e focar nas oportunidades que vão surgir. Eu só estou trazendo 2 aqui que não precisa mais que isso. Trabalha bem esses 2, tu não vai ter condição de atender a quantidade de demanda. Eu estou falando que hoje numa live, por exemplo, tinha um pouco mais de 100 pessoas num universo de quase 2 milhões de contador e advogado. As pessoas não têm tempo para estudar, não têm tempo para se preparar, e o empresário gosta de segurança, gosta de coisa rápida. Para que eu vou gastar aqui com um funcionário treinando e ele vai ser no mínimo mais ou menos se você já está pronto, você já tem as soluções, você já vai ter atendido outras empresas. Então, o que eu quero? Que fique claro, focar no que nós temos hoje e trabalhar bem essa base, exaurir judiciais. Poxa, Marco, eu sou contador, não sou advogado. Faz uma parceria
Qualquer advogado em sã consciência vai negar uma parceria? Traz o cliente, você ajuda ele nos cálculos, faz o processo de habilitação depois, os levantamentos e assim sucessivamente, e vai agradecer. E o cliente entra praticamente com um custo de aquisição relacionado a transporte, prospecção, zero. O CAC desse cliente vai ser o valor da parceria, mas, cara, tá tudo certo. Eu não gastei tempo, deslocamento, desgaste de carro, risco de estar aí viajando em busca de cliente, não tive que contratar mais gente para o meu comercial. É fantástico, todo mundo ganha. E também se prepara para o que vai surgir, porque vai ter uma necessidade muito grande de acompanhamento, assessoramento e demanda durante esse período. Então, o que eu não quero? Que você pense que vai mudar, vai acabar, e aí você vai ficar de fora, vendo as pessoas progredir, prosperar, e depois, talvez você vai falar, poxa, o José lá deu sorte na vida, do nada, entendeu? Para que você não seja essa pessoa. Para que você seja a pessoa que as pessoas vão dizer que do nada, 20 anos trabalhando, 12 horas por dia, sempre, do nada, você deu sorte na vida. Então, o que você quer ser? A pessoa que vai ser vista como do nada mudou de vida ou aquela que vai falar que é o outro do nada? Então, foca nessas oportunidades, se prepara, vamos acompanhando por aqui, eu vou trazendo sempre as grandes sacadas que você tem para fazer os 100 mil por mês na área tributária, conhecimento estratégico na área tributária. E nós vamos acompanhando o avanço da reforma tributária e atualizando essa caixa de ferramentas gigante que vai ter de oportunidades, se você estiver preparado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça. Clique no like, deixe seu comentário, recomendação, críticas. Recomende, por exemplo, um tema que você quer ouvir, falar. Gostamos muito dessa participação de vocês e até o próximo vídeo. Não se esqueça, a grande oportunidade do milênio está na sua frente. Não perca essa oportunidade.